Olá, bom dia, graça e paz. Que esse dia seja abençoado na tua vida, te traga muitas alegrias e muitas boas realizações. Em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 5 do livro de Daniel. E o capítulo de número 5 tem como título O Banquete de Belsazar. Vamos ver como que foi esse banquete? Amém? A escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles e o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeira de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Uma cadeia de ouro. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, os perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias do teu pai, e achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, teu pai, ó rei, constitui chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciente e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação.
Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para ler esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. 19. 18 a você. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, a quem queria deixava com vida. Matava a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a tua morada foi com os jumentos motestes, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do teu céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, não ouve, não sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Esta, pois, é a escritura que te traçou. Mene, Nene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Meme, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belzazar que vestisse Daniel de púrpura e lhes pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino.
Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. Gente, a gente vê aqui que naquela época as pessoas estavam vendo as coisas erradas, mas não se exemplavam. O pai de Belsazar já tinha tido exemplo, e para ver, ele tinha colocado Daniel e os amigos como as pessoas de, digamos assim, de respeito dele, que ele considerava, tinha dado um certo posto. Quando ele morre, que o filho toma conta, a gente percebe, né, pela leitura aí, que Daniel já estava afastado, ele já não tinha nenhuma ligação, eles não ligavam de buscar a Deus. Eles tinham aquelas pessoas, os feiticeiros, os oradores, os adivinhos, mas que não eram pessoas que serviam a Deus, e serviam a deuses estranhos, né? Aquelas pessoas, as imagens que eles faziam, eles mesmo faziam aquelas imagens e passavam a acreditar naquela mentira que eles mesmos faziam. Tanto é que naquela hora daquela confusão, daquela agonia, que fala que ele tremia o joelho, né? Então ele estava tremendo muito, para bater um joelho no outro, ele estava tremendo muito, né? De medo. E chamou, ele nem lembrou de Daniel, se é que ele sabia da existência de Daniel, ele não lembrou, precisou vir a ele, a esposa dele, né? E falar de Daniel, que Daniel existiu, que Daniel ajudou o pai dele na interpretação dos sonhos. E mandou chamar Daniel, né? Só que tudo que ele já tinha feito, ele precisou, né, ser punido. Ele foi punido pelas ações dele, pela falta de respeito dele com as coisas de Deus. Então, gente, vamos ter respeito pela palavra do Senhor, pelo querer do Senhor. Vamos fazer com que Deus nos olhe com carinho e não com fúria. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ilumine, te guarde, te guie, te abra todas as portas que precisam ser abertas para que você realize o desejo do teu coração. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã.